Bom dia! Bom dia, meu povo! Simbora! Bom dia, irmã! Hoje, só Jesus. Estamos aqui, firmes e fortes, no propósito. Achei um cantinho diferente hoje para fazer nossa live. Para quem não sabe, estou em São Paulo. Estou participando de um evento. Ontem fui dormir tarde, mas com o coração aí preenchido. Bom dia, mãezinha. Simbora falar sobre nossa live, seguir aí a nossa sequência. Começamos no domingo passado a falar sobre Bom dia, Islande. No domingo passado começamos a falar sobre ego e essência, quando é que a gente está se movendo por ego, quando a gente está se movendo por essência. Trouxe alguns sinais para você, se você não acompanhou, eu deixei lá no YouTube para acompanhar. Então, trouxe 3 sinais de que a gente está se movendo pelo ego, 3 sinais de que a gente está se movendo pela essência. O que é a função do ego, qual é a função da essência. Então, quero trazer aí só esse resgate rápido. O ego, ele tem esse fator de proteção, digamos assim, ele quer nos proteger de alguma forma, e ele está muito voltado para esse externo, para essa validação externa, esse como a gente aparece para o mundo, como a gente se manifesta para o mundo, enquanto que a essência, ela está muito mais voltada para essa introspecção, para esse interno, para essa natureza interna. Então, trouxemos isso já na primeira live, só fazendo um resgate aí para vocês. Mas, na verdade, hoje eu quero trazer como é que a gente pode, então, reconhecendo bom dia, Renan, bom dia, Felipe, como é que a gente pode reconhecer e pensar estratégias mesmo, pensar estratégias para que a gente possa ativar um pouco mais a nossa essência. Assiste a primeira se você não assistiu, porque a gente já está indo direto para como que eu posso ativar mais essa minha essência. E eu quero... Bom dia, Érica, que coisa boa vocês aqui, tá? E aí, trazendo a função da essência, lembrando, eu estou indo para o ponto, como que eu posso ativar a essência? Por que ativar a essência? Qual é a função da essência? A essência, ela tem essa função de expansão. A essência pede crescimento. A essência pede servir outras pessoas. A essência pede contribuição. A essência, ela começa dentro de nós, mas ela sempre alcança outras pessoas, sempre. Motivações egoístas, elas são muito mais ligadas ao ego do que à essência. Então, essa motivação, todas as vezes que você tem uma motivação de crescer para alcançar outras pessoas, de expandir para aprender, porque sabe que esse processo de aprendizado vai ser bom também para o mundo, para você desenvolver suas virtudes, para você desenvolver suas forças. Todas as vezes que for esse movimento de expansão, é um movimento da essência, tá? E aí eu também fiz uma pergunta, que é uma pergunta, quase uma bússola, assim, para você enxergar se você está se movendo mais por essência ou por ego. Alguém lembra essa pergunta? Alguém que participou da outra live, ou que assistiu depois? Alguém lembra qual foi essa pergunta? Essa é uma pergunta central nesse tema. É uma pergunta para que a gente possa entender se os meus movimentos estão sendo por ego ou por essência. Nem todo movimento, gente, obviamente é por expansão, evolução, e nem todo movimento é para o outro. Tem muito movimento que é realmente um movimento mais de
proteção consigo mesmo, né? De egoísmo de alguma forma, né? Também tem uma natureza humana nossa aí. Todos nós temos, tá? Não tem essa pessoa que não se move de forma nenhuma só pela essência ou se move só pelo ego, né? Então, nós temos aí nuances dos dois, tá? Alguém lembra dessa pergunta? Antes de ir para essas estratégias de hoje. Não? Vou dar uma dica. Falamos sobre sonhos e medos. Sonhos e medos. Quero ver se alguém lembra. Você está se movendo mais em busca dos seus sonhos, em busca dos seus desejos, do seu coração? Ou você está se movendo mais pelo medo? Ou seja, o ser humano, ele tem duas grandes motivações na vida. Ou ele se move pelo prazer, assim, no sentido de conquista, de ganhar algo, ou ele se move pela dor, que é o medo, né? Assim, então, eu estou me movendo para não perder algo, para reter algo, enfim, um medo, uma proteção, ou eu estou me movendo pelos meus sonhos. O combustível é uma conquista, é uma expansão. Por isso que a essência, ela pede essa expansão e esse crescimento, tá? A essência tem a ver com evolução. E aí, que estratégias, então, Vivi, que estratégias nós podemos adotar de forma prática para a vida, para começar hoje, domingo, para começar hoje? A primeira estratégia eu quero falar é uma estratégia mais relacionada à mentalidade. É uma estratégia relacionada ao campo que não é visível, ao campo do pensamento, a forma como nós enxergamos as coisas. Então tem a ver com de certa forma, as nossas crenças. E aí eu quero trazer como estratégia focar mais no progresso do que na perfeição. O ego, muitas vezes ele pode nos proteger do mundo, então de repente nos protege da crítica, a gente fica reativo, nos protege de errar, então a gente quer que esteja perfeito, senão eu não começo, senão eu não faço, nunca tá bom o suficiente, nunca eu tenho conhecimento suficiente, então eu tenho que fazer mais coisas, me preparar mais, fazer mais, e eu acabo não entrando num movimento de fazer o que precisa ser feito, buscando uma evolução, uma perfeição. E essa busca por esse perfeccionismo e a gente acabar não fazendo o que precisa ser feito, muitas vezes é uma necessidade do ego. É uma necessidade do ego, enquanto a essência, ela busca progresso. E aí a estratégia é foque em micro resultados. Foque no primeiro quilômetro. Ainda que a sua visão de futuro seja uma maratona, seja correr uma maratona, fazendo aí uma analogia com o esporte, com a atividade física, você deve ter essa visão de futuro, você deve ter essa visão de longo prazo, senão a gente está caminhando sem direção. Mas foca no primeiro quilômetro, porque quando nós estamos pensando muito lá na frente, a gente pode desanimar, a gente pode desistir, a gente pode não se mover. Então, a primeira estratégia tem a ver com um conceito que eu gosto muito, que eu adoto para a minha vida, que é um conceito de visão progressiva. Muitas vezes a gente não precisa ver o caminho inteiro para a gente se mover. A gente pode até saber qual é o alvo, mas algumas ferramentas ou alguns conhecimentos, alguns aprendizados, eles vão sendo empilhados para que a gente chegue lá. Então, nós não precisamos necessariamente entender toda a caminhada. Exatamente, Érica. Pequenos resultados sendo comemorados se tornam impulsos para seguir.
E esse celebrar esses resultados, esses micro resultados, eles são muito potencializadores. Por quê? Porque tem gente que tem uma visão muito grandiosa e no meio do processo já está tendo alguns resultados, mas não celebra, nem consegue celebrar isso, né? Nem consegue reconhecer que houve progresso, porque está tão focado na perfeição que cada coisa que não acontece como deveria ter acontecido é como se isso minasse a evolução. Então, celebrar faz parte dessa estratégia de focar em micro resultados empilhados. Bom dia, Renata. Micro resultados empilhados, eles fazem a diferença na jornada. Eles são combustível para essa jornada. Eles são energia de execução, tá? Então, essa é a primeira estratégia. Busque micro resultados. Nós estamos aí, gente, no apagar das luzes de 2025. Então, para quem gosta de planejar o ano seguinte de forma prática, trace metas que vão trazer essa visão de micro resultados, que vão trazer. Então, se você quer correr, de novo exemplo, se você quer correr uma maratona, claro que você não tem que começar correndo 10 km, 15 km, você nem vai chegar lá. Você vai precisar traçar um plano mais sustentável, um plano mais passo a passo. E se você só deixar para celebrar quando você conseguir correr uma maratona, você vai acabar sendo, de certa forma, um carrasco de si mesmo, né? Porque é aquela pessoa que fica ali no nível de cobrança que sequer celebra que, poxa, eu não corria nem 5 km, agora eu tô correndo 6, agora eu tô correndo 7. E isso é uma grande conquista, porque a gente tem que focar em se comparar com o nosso ontem, com o nosso melhor. Inclusive, a comparação, ela é um grande peso que faz com que a gente se mova mais por ego do que por essência. Porque se a gente está olhando para o lado para se inferiorizar, nós acabamos buscando esse movimento não por essência, mas por ego. E a verdade é que sempre vai ter alguém melhor do que a gente, sempre vai ter alguém atrás da gente, tá tudo certo. É a caminhada da vida, se compara com você mesmo. Olhar para o lado só para ter referência, que é super importante. A referência, ela é super importante. Ela faz com que a gente queira, com que a gente tenha inspiração. Então, se for para olhar para o lado para se comparar e você achar que tá tendo um sentimento de inferioridade e não de inspiração, você tem que ter cuidado. Você tem que olhar para isso, zelar por isso, né? Então, a comparação hoje, ela é um grande peso que faz com que a gente não celebre os nossos micro resultados, não reconheça, porque parece que sempre é pouco, porque o outro está sempre fazendo mais, porque o outro está sempre na frente, porque o outro... Enfim, e a vida é sobre uma contribuição, né? Sobre evolução, sobre progresso, tá? Então, essa é a primeira estratégia. Foque no progresso mais do que na perfeição. É claro que exige preparo, é claro que exige conhecimento, é claro que exige uma série de coisas. Mas se você for esperar para lançar um projeto, para começar algo, ou para, enfim, né, fazer alguma coisa, esperando você estar 100% pronto, esse projeto ele já começa atrasado. Essa que é a verdade. Então, o erro, inclusive, ele vai aperfeiçoando aí no caminho. Primeira estratégia. A segunda estratégia, vão ser 3, tá? Vou trazer 3 estratégias. A segunda estratégia é sobre um processo de inserir na sua rotina momentos de introspecção. Momentos de silêncio. Momentos de parada, para se ouvir, para entender como é que está esse aspecto emocional, fazer um escaneamento emocional. Por quê?
o mundo ele tem muito ruído. O mundo nos leva o tempo todo para muitos ruídos. E nós estamos, a maior parte das pessoas, em um piloto automático. Então a gente está só agindo, só reagindo, só fazendo, resolvendo problema, desde a hora que acorda, essa coisa do celular que a gente tem um horário de trabalho, mas o celular está o tempo todo com a gente. Então isso exige esse movimento que parece que a gente está conectado o tempo todo, e isso traz um desafio para a nossa gestão desse tempo, para entender esses nossos limites. Então, se nós não inserimos momentos de ouvir, fazer esse escaneamento emocional, entender o que é que está dentro, entender qual foi esse sentimento, entender qual foi esse momento difícil do dia, ou por que eu reagi daquele jeito, de repente foi um jeito, poxa, de novo eu reagi de forma impulsiva, de novo eu usei palavras que eu não queria ter usado, de novo aquela pessoa me afetou daquele jeito, de novo eu deixei que a minha paz fosse roubada porque aquela pessoa disse algo que não fez bem para mim, e eu acabei falando alguma coisa que não deveria, ou me calando, porque tem gente que peca por falar demais, não consegue segurar a língua, no sentido de sempre fala, sempre muito reativo, sempre muito expansivo, no sentido de falar, e aí geralmente se arrepende pelo que falou. E tem gente que é o contrário, tem gente que também vai para um outro extremo, que é a passividade. Então, poxa, mais uma vez, tem gente que é assim, mais uma vez eu deixei que ele falasse daquele jeito, ou que ela falasse no trabalho daquele jeito, e naquela reunião era para eu ter defendido um ponto de vista, ou ter falado alguma coisa, e eu não consegui falar, e eu me calei, e eu fiquei omissa, eu fiquei permissiva. Então, tudo isso são processos que, se nós não estivermos parando alguns minutos para fazer esse escaneamento interno, está passando completamente despercebido. Já passou, já fez, já foi, a gente nem... Até às vezes a gente guarda com um sentimento de inferioridade, ou guarda com um sentimento de incapacidade, ou guarda com um sentimento de superioridade, com um sentimento de altivez, de orgulho, de inveja, enfim, uma série de coisas que... Bom dia, paizinho, bom dia, meu amor. Uma série de coisas que acontecem que nós nem estamos olhando para isso. Então, como é que a gente vai dar nome? Como é que a gente vai entender? Como é que a gente vai saber o que é a essência? Se é ego, se é essência? Se eu nem paro 5 minutos do meu dia, e aí o que eu recomendo? Se vai ser no final do dia, se vai ser no começo do dia, eu não sei, se vai ser no meio do dia. A minha proposta é que você faça uma rotina que tem a ver com a sua vida, com a sua rotina. Algumas pessoas podem funcionar melhor de noite, outras pessoas logo ao acordar, antes de pegar o celular. Eu gosto, desse processo mais à noite. E aí, eu faço todos os dias? Não faço todos os dias. Mas nunca fazer não é uma boa estratégia. Se você não consegue fazer eu nunca fiz isso, faz uma vez por semana. Pega o teu final de semana, o teu sábado, o teu domingo. Pega hoje, depois dessa live. Pega hoje, parou a live, quem pode. As meninas que estão aí no evento comigo, não, né? Já tem algumas que estão aqui no evento comigo, não. A gente já vai pra nossa rotina aqui, já se arrumar, tomar café, ir pro evento. Mas pra quem pode, pra quem consegue aí, depois da live já começa, já para. Já pensa ali, revisa algumas atitudes, revisa ações, revisa pensamento. O que está no seu pensamento agora? O que está recorrente? Se tem alguma preocupação, se não tem, estaciona isso num papel, se for o caso. E olha para isso.
e olho para isso. O que é que eu estou sentindo? Por que é que está recorrente? Por que é que eu estou chateado? Por que é que aquela pessoa me afetou daquele jeito? Por que é que essa semana eu estou me sentindo tão esgotado? Por que essa semana eu estou me sentindo mais realizado? Também é para enxergar esses aspectos. De repente você está se sentindo super realizado, aconteceu alguma coisa, alguma entrega. Dá nome para isso. Por que isso foi importante para você? Qual é o combustível que tem a isso? Tudo são pistas de essência. Olha para isso. Tenha esses momentos, micro momentos ali de introspecção para dar nome para isso, porque o normal, gente, é só ruído do mundo, é o automático, a gente não parar para pensar sobre essas coisas. Então, a segunda estratégia é inserir na rotina esses momentos de introspecção, de olhar para dentro, ainda que seja 5 minutos, ainda que seja 10 minutos, ainda que seja uma vez por semana, começa a fazer isso. E a terceira coisa é saber quais são os seus valores inegociáveis. A essência tem a ver com seguir esses valores inegociáveis. Aquilo que é valoroso para você, aquilo que você não abre mão, aquilo que você sabe que quando você está deixando isso de lado, quando isso não é uma prioridade, você não está da mesma forma. Então, por exemplo, para mim um valor muito importante é família. Outro valor muito importante para mim é relacionamento com Deus. Eu amo o trabalho também, então amo o meu trabalho, só que a prioridade importa. Então, houve um momento na minha vida onde o meu ritmo de trabalho e a forma como eu estava no trabalho, eu saía muito cedo, chegava muito tarde, já chegava muito esgotada, muito cansada, drenada de algumas chateações no trabalho e mais reclamona do que grata, e isso não tem a ver com a minha essência é muito mais de gratidão. Então teve um momento onde eu estava mais reclamona e mais falando de problemas e mais olhando pro copo meio vazio, sabe? Assim, por que não aconteceu isso? Porque não sei o que? Porque sempre aquele copo meio vazio. Isso não é a minha essência, né? A minha essência é de enxergar o copo mais cheio. A minha essência é muito de esperança. A minha essência é muito do otimismo, da gratidão. Isso é a Vivian. Então, quando eu percebi, então, por mais que o trabalho seja muito importante para mim, mas ele estava me tirando de ter tempo com Deus, porque eu não tinha mais rotina com Ele, e estava me tirando também um tempo de qualidade com a minha família, porque se eu estava ali só falando daquilo que não deu certo, ou reclamando, ou de repente, como fulano é difícil, não sei lidar com fulano e tal. E isso estava trazendo um peso. Isso estava trazendo um peso para aquilo que é muito importante na minha vida, que é a minha família, os meus relacionamentos. Estava sempre cansada, e isso tira energia para estar presente de forma mais na minha essência mesmo. E para mim é super importante ser bem-sucedida no trabalho, mas bem-sucedida para mim não é um valor, não é algo que se refere só ao campo do trabalho. Ser bem-sucedida é ser alguém que as outras esferas da vida também funcionam, principalmente para quem tem um valor de família, de espiritualidade, outros campos aí de desenvolvimento intelectual. Eu tenho essa busca também, eu gosto muito de estudar, de ter tempo para estudar, de ter tempo para ler um livro, né? São coisas que me abastecem, são coisas que são combustível para mim. E aí, por que eu estou falando dessa minha história para vocês? Porque vocês precisam entender qual é o seu valor inegociável, os seus valores inegociáveis, quais são as suas prioridades inegociáveis. Porque se nós não sabemos quais são os nossos valores inegociáveis, o mundo vai dizer quais são. O mundo vai dizer.
Porque o mundo tem, a sociedade prega que o importante é poder, o importante é status, o importante é você ser uma pessoa bem-sucedida no campo da riqueza. O mundo diz isso, então você tem que ter essa influência para ter poder e tudo mais. Então, claro que o mundo tem as suas prioridades. É claro que o mundo diz um monte de coisas. O importante é a vaidade, o importante são os números. Meu Deus, se eu fosse esperar, gente, eu ter, assim, 1 milhão de seguidores e bater nas minhas lives. Não, só vou abrir live quando eu estiver pronta pra ter 500 pessoas. Isso é métrica de vaidade. Como é? Aí na lógica, quando a gente para pra pensar, como que eu vou chegar nas 500 pessoas se eu não começar com uma, com duas, com 3, e aí depois 4, 5, 6, 7... vai aumentando aí, né? E vai crescendo. Então, quando a gente se move pensando nessas métricas de vaidade, né? Quando a gente pensa só no número, não, porque se eu não tiver 1 milhão de seguidores, é porque eu não sou uma pessoa importante, não tem influência, não tem impacto. E quando a gente transforma vidas, quando a gente trabalha com vidas, trabalha com gente, uma vida é muito importante. Uma vida importa. De todas as pessoas que estiverem aqui, né, uma vida realinhar suas prioridades ou reordenar de alguma forma, ou aprendeu assim, poxa, a reconhecer, a olhar para dentro e entender que de repente eu tô me movendo ali muito mais por ego do que por essência, e talvez eu precise ouvir um pouco mais dessa voz interna. Para uma pessoa já serviu. Se uma pessoa escolher se mover mais por consciência do que no piloto automático, se uma pessoa sente que deveria viver de um outro jeito, ainda que seja mais difícil, que faz sentido viver uma outra coisa, ainda que seja mais difícil, faz sentido tomar uma decisão, já impactou muitas pessoas. Eu tenho plena convicção disso, tá? E para isso, muitas vezes, pra gente agir pela essência, a gente tem que... Eu ouvi uma expressão ontem no evento, quero compartilhar com vocês, uma expressão assim que ficou na minha cabeça. A Camila Vieira fala muito do moer o orgulho. E a expressão que eu ouvi ontem, que eu vou adotar assim pra minha vida, é amassar o barro. Né? Assim, só que amassar o barro, o que é amassar o barro? Muitas vezes a gente precisa amassar o barro, que é tornar esse barro, só que esse barro precisa ser mais flexível. Se eu for tentar amassar o barro do jeito que ele tá, rígido, endurecido, que não tem a flexibilidade, que não tem a possibilidade de ser moldado de uma outra forma, eu não vou conseguir. Vai dar muito trabalho, vai ter muita resistência para que a gente possa amassar esse barro. Então a gente precisa primeiro tornar esse barro mais flexível, tornar esse barro menos resistente. E muitas vezes esse barro é a nossa mentalidade, a forma como a gente enxerga as coisas. Então se eu quero começar a enxergar de outras formas, e aí isso tem a ver com esse processo de humildade que a essência pede, a essência sempre pede esse processo de humildade para amassar o barro. Certo, gente? Isso exige perseverança, isso exige determinação. É um desafio, claro. É um desafio. É um desafio a introspecção, é um desafio focar mais no progresso do que na perfeição, porque o mundo diz outra coisa, né, também. É um desafio olhar para dentro e enxergar quais são esses valores inegociáveis, o que eu não quero abrir mão, o que eu não gostaria de abrir mão, e se eu estou abrindo mão, o que eu posso fazer, que movimentos eu preciso fazer a partir de hoje para amassar esse barro, entender o que é que eu preciso ajustar. A essência combina com essa flexibilidade, a essência combina com essa leveza, o ego combina com a rigidez, com o peso, com a força, com essa resistência, digamos assim, né? Por isso que a gente tem que buscar esse processo de flexibilidade.
flexibilidade para repensar algumas coisas que a gente pensa e de repente podem nem ser tão verdade assim, né? Enfim. Ok, gente? Cumprindo aí o nosso combinado de 30 minutinhos de conteúdo. Valeu a pena? Para quem vai pensar aí num processo de introspecção, vou deixar aqui 2 perguntas. Tava pensando aqui o que eu queria falar para vocês e eu coloquei aqui 2 perguntas porque eu sempre gosto de trazer esse movimento prático. Então, o que eu vou fazer com isso agora? Então, eu quero que você pense, se você pode, aproveita esse domingo, que a casa não acordou, quem tá em casa, ou que a gente consegue aí fazer esse momento ou depois, se não for agora, depois. Então, em qual área da sua vida o ego tem falado mais alto? Pensa sobre isso. Em qual área da sua vida o ego tem falado mais alto? O ego tem falado mais alto no meu trabalho, por causa, né? Eu tô sempre disputando poder, sempre disputando presença, sempre disputando quem tá certo, quem tá errado, sempre reagindo. Então, é o campo do trabalho, ou é dentro de casa, eu tô buscando sempre esse lugar ali de quem é que tá certo, se sou eu, se sou meu marido, ou com meu filho, enfim, se é dentro de casa, se é nos relacionamentos com a família, com o pai, com a mãe, ou, enfim, busca enxergar qual área da sua vida hoje fala mais alto, para que a gente possa começar esse processo por algo mais direcionado. Então, se eu vou buscar mais a essência, talvez fosse interessante buscar a essência nesse lugar onde o ego está falando mais alto, nessa área da vida. Se é profissional, familiar, dos relacionamentos, emocional, enfim. E a outra pergunta é qual o menor passo de coragem você pode dar hoje, ou de flexibilidade. Qual o menor passo você pode dar hoje para honrar a sua essência, para honrar aquilo que a sua essência pede, seja de servir, seja de contribuir com a vida de outras pessoas, para que você possa vencer uma pequena resistência. Lembra, micro resultados. Então, micro passos. Qual é o menor passo que você pode dar hoje em direção a aumentar a voz dessa essência? Muito obrigada mais uma vez pelo tempo de vocês. Vocês estão aqui nessa live porque vocês buscam crescimento mesmo, viu? 7h da manhã de um domingo. Vocês estão de parabéns. Obrigada aí, valeu, super valeu, show. Sogrinha amada, você está aqui hoje. Que coisa boa, que coisa boa. Valeu demais. Muito bom, gente. Flávia também. Seja bem-vinda aí. E é isso, gente. A live vai ficar salva. Vou deixar aqui no feed. Depois, aí, ao longo da semana, eu coloco no YouTube. Obrigada a você pela sua entrega. Obrigada também, sua linda, por ter estado aqui. Renan, um beijo. E fiquem com Deus. Que Deus abençoe esse domingo. Que Deus abençoe a vida de vocês, as famílias de vocês. Beijo.